Glória a Deus, muito bom dia. Graça e paz abundante, mais um devocional da graça de Deus para abençoar você. A palavra de Deus diz em João, capítulo 1, verso 17. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Você sabia que Deus vê a graça, que é o favor imerecido, e a verdade como uma coisa só? As pessoas, elas tentam separar a graça da verdade, mas a Bíblia nos mostra que não, que Deus vê junto. Na verdade, o Senhor vê uma coisa só. E isso é importante, por quê? Porque a palavra de Deus diz o quê? Conhecereis a verdade e ela te libertará. Mas a verdade que nos liberta é a graça de Deus. Muitas pessoas dizem assim, é muito legal que vocês preguem a graça, mas vocês têm que pregar a verdade também, porque é a verdade que liberta. Mas elas não conseguem compreender que para Deus é uma coisa só. Que Deus vê a graça e a verdade como sendo uma só verdade. Lá em João, no capítulo 1, verso 17... a palavra de Deus nos mostra claramente que Deus coloca do mesmo lado tanto a graça como a verdade. Por quê? Porque as duas coisas vieram através de Jesus Cristo. Elas não vieram separado. Quando você vai estudar mais profundamente a palavra, esse verso aqui no original grego, você vai descobrir uma coisa muito interessante, que a graça e a verdade, elas se referem a uma única unidade singular e não plural. A graça e a verdade estão juntas numa unidade singular. Baseado no quê, pastor? Porque elas estão seguidas pelo verbo no singular, que no original é veio. Então é como se nós lêssemos o versículo assim. Aqui na Bíblia normal está escrito a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Mas no original, a graça e a verdade veio. Porque é como se fosse uma coisa só. Elas estão unidas no singular. Porque para Deus, elas são apenas uma coisa. A graça e a verdade, elas caminham juntas. Elas estão numa única unidade. E por isso que o verbo está no singular no original. Porque é assim que Deus vê. E essa verdade precisa estar revelada ao nosso coração, porque senão você fica nesse engano de que são duas coisas separadas. E as pessoas ficam procurando outras verdades como se tivessem que ser questionadas, exortadas, ou que tem uma outra coisa. As pessoas dizem, vocês não têm outro assunto para pregar, não, só a graça. É porque a graça não é um assunto, ela é a verdade, ela é o Evangelho. E é ela que nos muda. Quando você conhece a verdade te liberta, a verdade a qual a palavra de Deus está falando é a graça de Deus. É o evangelho do favor imerecido no seu casamento. É o evangelho do favor imerecido na sua vida profissional, sua vida sentimental, na sua vida emocional, na sua liderança espiritual. Cada área da sua vida precisa de conhecer a verdade do evangelho da graça de Deus e ser aplicada em cada área da sua vida. Quando você conhece essa verdade da graça por revelação, isso te liberta, isso muda a sua vida. Então, em outras palavras, aos olhos de Deus, a graça e a verdade são sinônimos. Ou seja, favor imerecido e verdade é a verdade, e a verdade é o favor imerecido. Então, isso não caia no engano de querer separar a graça e a verdade, porque, na verdade, as duas estão no Senhor. João, capítulo 1, verso 14, referindo-se à pessoa de Jesus, olha o que diz: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai, cheio de graça, favor imerecido, e verdade. Ou seja, Jesus é Deus que se fez carne e veio habitar entre nós, cheio de graça e de verdade. As duas coisas estão unidas de novo. Aonde? Nele. Estão unidas nele.
Portanto, isso é uma coisa muito poderosa. Elas estão unidas através de Cristo, no ministério dele. E aqui é o ponto que eu quero chegar. Mais uma vez, a graça não é uma doutrina. A graça não é um ensino. Né? Não, a graça e a verdade são uma pessoa. A graça não é uma coisa que você vai aprender e que agora eu já aprendi, eu não preciso ouvir mais. Não é uma doutrina que você vai fazer um curso, vai entender e está resolvido. Não. A graça é uma pessoa em quem você vive todo dia. Todo dia eu vivo nela, porque a graça, ela veio. Interessante, Deus não mistura as alianças. Deus não mistura a velha aliança com a nova aliança, mas nós muitas vezes misturamos. Quando as pessoas querem separar a graça da verdade, elas acham que a graça é a nova aliança, mas a verdade é a verdade do Velho Testamento. Ou a verdade é uma outra coisa que eu nem sei o que eles pensam. É um outro evangelho. Mas Paulo diz que você não deveria aceitar nenhum outro evangelho. Quando alguém vem apresentar um outro evangelho, você não deve aceitar, porque não tem. Não tente separar essas coisas. Você vê que Deus, ele não separa e nem mistura. Ele não mistura a lei com a graça. E qual que é a diferença, pastor? É que a lei, ela foi dada por Moisés. A Bíblia diz isso. Mas a graça e a verdade, que são uma coisa só, que nos liberta, ela veio. Eu vou colocar como no original mesmo. Ela veio com Jesus. Qual que é a diferença disso? A diferença é que você que está à distância, por exemplo, está me vendo por um vídeo. E se eu mandar uma mensagem para você, talvez pelo celular, eu vou enviar uma mensagem, mas eu mesmo não estarei lá. É legal, mas não é a mesma coisa da gente se encontrar. A lei foi enviada através do servo Moisés. Mas quando Deus quis falar da graça verdadeira que nos liberta, ele veio pessoalmente para entregar. É totalmente diferente. Ele veio se revelar na pessoa de Jesus. Percebe como isso é poderoso? E nesta manhã, o que você precisa não é de uma outra coisa que você nunca ouviu. Não é de uma doutrina nova. E você precisa, mais do que isso, você precisa sair do engano de que você já sabe uma doutrina chamada graça e agora não precisa ouvir mais nada. Não, você precisa viver nele, a cada manhã, a cada dia. Você precisa lembrar, há uma pessoa que é Deus, que se fez homem e que agora habita em mim na pessoa do Espírito Santo, que é o evangelho do favor imerecido. E essa é a verdade que me liberta. É o favor imerecido no meu casamento. Eu não mereço ter a minha vida mudada, o meu casamento restaurado, mas eu recebo de graça. Eu não mereço ter suprimento na minha vida financeira, no meu trabalho, na minha profissão, não mereço ter portas abertas, não mereço ter clientes abençoados, mas eu estou nele, e ele é esse favor que me restaura, que me renova, que me supre, que me abençoa, que move no meu coração, que me traz saúde física, mental, espiritual, sentimental, que opera em todas as áreas da minha vida. É nele que eu vivo, é nele que eu recebo sabedoria, habilidade, revelação, saúde, disposição e alegria para reinar em vida. Eu estou nele, ele é a minha graça, ele é esse favor imerecido, ele é essa verdade que está fluindo dentro do meu coração, quebrando cadeias, liberando vida, liberando fé dentro de mim. Eu nunca vou esgotar a minha revelação dessa verdade, porque ela não é uma doutrina, ela é uma pessoa. Porque em cada passo que eu dou durante o dia, cada desafio que eu dou durante o dia, eu preciso de Cristo, que é a graça, que é o favor imerecido. Quando eu acordei de manhã, como todos os dias, com os desafios do dia, com as necessidades do dia, eu invoquei o Senhor, eu coloquei cada uma delas na presença dele. Depois a gente estava vindo para cá, eu e o meu filho, e ele também tem as lutas dele, os desafios dele, a gente estava conversando, e eu falei, vamos invocar a graça, vamos colocar tudo na presença do Senhor. E à medida que a gente vai orando, o coração vai se assentando, as águas tumultuadas vão se acalmando,
a gente vai vendo Ele abrir, mover. E eu falava para o meu filho, vamos tirar a mão de tudo isso e vamos entrar na graça. Vamos parar, vamos tentar de pôr a nossa mão, tentar na nossa força, porque nós ficamos tentando às vezes dar um jeito, enquanto nós apenas precisamos parar e estar nessa graça. E está nessa graça que é a verdade e que nos liberta, que nos supre e que nos dirige. E nessa hora o nosso coração se acalma, não é? A graça é graça e lei é lei, e nós não misturamos isso porque o Senhor não mistura, porque ela veio. Deixa eu dizer algo para você. Todo sistema de moralidade é sobre o homem tentando alcançar Deus e merecer alguma coisa de Deus. É com a sua disciplina e com as suas obras. Mas cristianismo verdadeiro, vida cristã de verdade, é Deus que desceu para onde nós estávamos para nos elevar até aonde Ele está. Consegue perceber a diferença? Isso é graça e verdade. Religião é o homem na sua moral, nas suas próprias obras, tentando alcançar Deus e merecer uma bênção. Cristianismo é Deus descendo da onde Ele estava, para nos pegar lá embaixo e nos elevar para o lugar de favor, de graça, de mudança de vida. Não depende de nós, depende dEle. Por isso, eu gostaria que hoje você entrasse nessa verdade, que é a graça de Deus, que é o evangelho do favor imerecido, e apresentasse, colocasse todas as suas necessidades, e deixasse essa graça te suprir hoje, porque ela não é uma doutrina, ela é uma pessoa, e eu quero orar por você. Se você não está inscrito no nosso canal, faça isso agora, se inscreva. Inscreva no nosso canal no YouTube, na Or Pedrosa Play, acione as notificações, dê um like, compartilhe o link assim que a gente terminar, faça o evangelho chegar mais longe. E a tarefa de hoje para você que está me seguindo aqui no YouTube e no Instagram, é que você escreva: eu estou na graça e na verdade que é Cristo. Eu estou na graça e na verdade que é Cristo. Vamos orar? Vamos entrar nela? Pai, nós oramos hoje e pedimos ao Senhor que o Senhor ajude a cada um dos meus irmãos a mergulhar na graça e na verdade que é Cristo, que não é uma doutrina, que é uma pessoa, e que ao fazermos isso possamos descansar em Ti, descansar neste favor, sabendo que o Senhor está cuidando de cada área da nossa vida. Tudo aquilo que nós não somos capazes, o Senhor é. E nós lançamos fora toda ansiedade, toda preocupação, todo medo, porque a Tua verdade, do Evangelho, da graça de Deus, do favor imerecido, está agindo agora mesmo no nosso coração e nas nossas necessidades. Por isso eu abençoo os meus irmãos e declaro paz que excede todo entendimento e que guarda a alma e o coração deles em Cristo Jesus. Amém? Deus abençoe você, o seu dia. Tenha um dia cheio de alegria. Compartilha com todo mundo e até amanhã, se assim o Senhor nos permitir, no nome de Jesus. Fica na paz.